Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente em gastroenterologia pela USP e o assunto hoje é gordura no fígado, também chamada por nós médicos de esteatose hepática, e que hoje é uma verdadeira epidemia mundial. Cerca de 30% dos brasileiros, se fizerem o ultrassom, vão descobrir que tem esse problema, que na maioria das vezes é assintomático. E o fato da gordura no fígado ser assintomática é o que faz com que muitas vezes ela evolua para complicações mais sérias sem que a pessoa perceba, incluindo esteatohepatite e até cirrose. E hoje, a gordura no fígado já é uma das principais indicações de transplante de fígado. Por isso, recomendo que vocês assistam esse vídeo, prestem bastante atenção, porque talvez você tenha esse problema e não tenha diagnosticado ainda. E a gente vai mostrar como é que é a forma de diagnosticar e principalmente de prevenir e até tratar alguém que já tem a gordura no fígado. Vamos começar então entendendo o que é a esteatose hepática. A esteatose hepática é um acúmulo de gordura no fígado, que na maioria das vezes está relacionado sim ao ganho de peso e à obesidade, mas não é a totalidade dos casos. A gordura no fígado também pode acontecer pela ingesta alcoólica, mas isso é uma outra patologia e hoje a gente vai falar exclusivamente da esteatohepatite não alcoólica, que é a gordura no fígado causada e relacionada ao ganho de peso. E ela é muito comum, cada vez mais. No Brasil, mais de 50% dos adultos já têm um quadro de sobrepeso e até de obesidade. E a esteatose é cada vez mais frequente. No mundo, ela passa de 1 bilhão de pessoas. E o fígado é um órgão fundamental para o metabolismo corpóreo. O fígado realiza mais de 200 processos metabólicos, desde digerir tudo que a gente come, produção de bile, coagulação. Então, quando o fígado tem suas células substituídas por gordura, ele pode evoluir por processos que levam ao prejuízo da nossa saúde como um todo. Quais seriam então os fatores de risco para gordura no fígado, que a gente também chama de esteatose? Bom, o principal deles é a famosa síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É a pessoa que tem obesidade, hipertensão, diabetes e dislipidemia. Os obesos apresentam um risco maior de 50% de ter esteatose hepática e por isso ela é tão prevalente e a sua incidência acompanha as curvas da incidência de obesidade. No Brasil, por exemplo, tem estudo mostrando que se fizer ultrassom da população como um todo, a incidência de esteatose hoje já é maior do que 20%. Uma coisa que está bastante relacionado à esteatose hepática é a resistência à insulina, que é um fator que leva à ocorrência de diabetes, mas muitas vezes a pessoa ainda não tem um diagnóstico de diabetes, ela nem sabe que tem a resistência à insulina, e isso também pode levar ao acúmulo de gordura no fígado. Agora entra um ponto importante. Magros também podem ter esteatose. Então, a gente recebe alguns pacientes que diagnosticam a esteatose no ultrassom e são pessoas magras. E elas até às vezes ficam meio inconformadas com o fato. Mas, em geral, as pessoas magras que têm esteatose hepática têm algum fator de risco. Por exemplo, colesterol alto, dislipidemia, dieta rica em gordura, falta de atividade física, ou uso de alguns medicamentos. Ou até são pessoas que perderam peso muito rápido, por exemplo, no caso de uma cirurgia de obesidade. Então, o magro pode sim ter gordura no fígado, porque tem gente que é magra, mas, por exemplo, tem uma alimentação muito rica em gordura e é sedentária. Essa pessoa pode ter esteatose. Quais seriam as complicações da esteatose? Bom, a principal delas é a esteatohepatite, que é quando o fígado inflama por conta desse acúmulo de gordura. Então, 20 a 30% dos pacientes com esteatose vão evoluir para esteatohepatite. Essa esteatohepatite leva a uma agressão contínua no fígado e esse processo de agressão pode levar a uma cirrose. Quando o paciente tem esteatohepatite, os exames de sangue, a função hepática se altera, o que não acontece quando ele tem só a gordura. E quando essa função hepática evolui com uma piora e o fígado mostra esses sinais de fibrose, aí sim a gente já consegue dizer que esse paciente tem uma cirrose, podendo evoluir para casos bem graves até para necessidade de transplante. Então é uma sequência evolutiva. Gordura no fígado não altera exame e não dá nenhum sintoma. A esteatohepatite, em geral, altera exame, mas tem poucos sintomas, você começa a ter sinais aí de uma hepatite, de um fígado que não está funcionando muito, e conforme isso vai evoluindo para a cirrose, o paciente começa a ter bastante sintoma. Então é isso, só a gordura, em geral,
é assintomático. O paciente não sente nada, não sente nem dor, nem desconforto. Quando começa a ter uma esteatohepatite, ele pode ter, por exemplo, um cansaço, um mal-estar, uma fadiga inexplicada, que é um fígado que não está mais funcionando como ele deveria. E pode até já ter um aumento do fígado que pode ser percebido, principalmente se a pessoa for mais magra. E depois, se a pessoa evolui para cirrose, aí sim tem sintomas mais importantes, como ficar amarelo ou acúmulo de água na barriga. Como é que é feito, então, o diagnóstico da gordura no fígado? Na verdade, esse diagnóstico é o que a gente chama de diagnóstico incidental, na maioria dos casos, que é quando a pessoa faz um exame de imagem. E quais exames de imagem mostram a gordura no fígado? Tanto o ultrassom, quanto a tomografia, quanto a ressonância. E nesse exame de imagem, o radiologista vai colocar que a pessoa tem gordura no fígado. Então, é infrequente que a pessoa tenha alguma outra manifestação. Mas como hoje em dia a maioria das pessoas realiza esses exames ou por um sintoma ou outro ou num check-up, a gente está diagnosticando muito mais a gordura no fígado. E a alteração no exame de sangue só vai acontecer se ela já tiver a chamada esteatohepatite. Quando ela tem a esteatohepatite, pode ser importante até fazer uma biópsia do fígado para avaliar se já tem uma tendência para desenvolvimento de cirrose. Mas também tem exames não invasivos, por exemplo, que é chamado de elastografia hepática, que não precisa da biópsia e mostra pra gente se já tem um processo de cirrose. Outra coisa importante é que a esteatose é classificada em 3 graus, isso vem lá no laudo do ultrassom. Grau 1, que é de 5 a 33%, grau 2 de 34 a 66% e grau 3 acima de 66% das células do fígado já com gordura. Então, no laudo do seu ultrassom ou da sua tomografia, muitas vezes já vem esteatose grau 1 ou leve, esteatose moderada, esteatose severa ou grau 3. E isso é um indicativo para a gente da evolução da gordura e do quanto a gente tem que ser bem incisivo aí no tratamento desse acúmulo de gordura. Para o quê? Para principalmente evitar que esse processo evolutivo que eu falei para vocês que acontece, mas que leva alguns anos para acontecer, seja interrompido. Então, o grande intuito de reverter a esteatose é evitar que ela vire uma cirrose. Agora, então, vamos entrar na parte bem importante, que é do tratamento da esteatose ou da gordura no fígado. E aí entra um ponto fundamental, que o tratamento é basicamente mudança de hábito alimentar e de estilo de vida. Não existe um medicamento que consiga tratar de forma efetiva a gordura no fígado. Então, a gente fala que principalmente esse tratamento não farmacológico, que é composto por um tripé: alimentação, atividade física e evitar bebida alcoólica. Os estudos mostram, por exemplo, que perder 5% do peso reverte quadros de esteatose leve, ou seja, não é preciso grandes perdas de peso para que você já tenha uma reversão completa de um quadro diagnosticado, por exemplo, no seu ultrassom. Bom, então algumas coisas em relação à alimentação que podem te ajudar nesse processo. Primeiro, ficar de olho no rótulo dos alimentos industrializados para ver quantidade de açúcar e gordura e, de preferência, evitar os ultraprocessados. Se você puder fazer uma alimentação mais rica em verdura, fruta e em alimentos não processados, isso ajuda. Outras coisas que devem ser evitadas para quem já tem o diagnóstico. Então, açúcar livre, gordura trans. Gorduras em geral devem ser evitadas, então evitar alimentos fritos, alimentos que são muito ricos em gordura, porque esses obviamente aumentam o acúmulo de gordura no fígado e levam à predisposição da esteatose. E os outros carboidratos livres que também no nosso corpo são transformados no final em gordura. Então todo o excesso de carboidrato não utilizado, na nossa vida acaba sendo convertido em gordura. Então por isso que açúcar e farinha branca, isso também faz parte da alimentação para quem tem um acúmulo de gordura no fígado. Bom, a segunda parte do nosso tripé é a atividade física. Então todo mundo que tem o diagnóstico de esteatose hepática recebe essa recomendação de começar a se movimentar. Então, a gente segue principalmente a recomendação da OMS de principalmente colocar 150 minutos na semana de atividade física, que pode ser dividida em 3, 4, 5 vezes, atividade leve a moderada, principalmente porque muitas pessoas que têm esse diagnóstico ainda são completamente sedentárias. E muitas vezes só sair do sedentarismo já ajuda na reversão do quadro, ajuda na perda de peso e na reversão da esteatose, que muitas vezes está pouco relacionada ao peso perdido ali na balança, porque para uma pessoa que era sedentária, ela começa a ganhar um pouquinho de massa muscular e isso faz com que a gordura do fígado praticamente desapareça se ela tiver um quadro de esteatose mais leve. Em relação ao tratamento medicamentoso, a gente tem
pouca coisa de fato já é efetiva. Tem muitas pesquisas sendo realizadas em relação a medicamentos para tentar reverter esse quadro, já que a sua frequência é enorme. Hoje a gente sabe que é importante, por exemplo, tratar as pessoas que já têm um diagnóstico associado. Isso é fundamental. Então, se você tem diabetes, é fundamental que você tenha um controle do diabetes. Isso faz parte do tratamento da esteatose. O uso de antioxidantes parece ser promissor e pode ajudar, então, por exemplo, vitamina E e outros antioxidantes são algumas coisas promissoras, mas sempre associado com mudança comportamental, nunca de forma isolada. Tratar a dislipidemia, que é o colesterol alto, então quem tem diagnóstico de dislipidemia, tratar com as estatinas também é super importante. E é isso, acho que fazer uma associação principalmente da mudança de estilo de vida, uma alimentação mais saudável possível, atividade física e aí agregar o tratamento das suas outras comorbidades. Bom, e para finalizar a gente tem que falar de prevenção. Como é uma doença que tem aumentado cada vez mais sua incidência, a gente tem que evitar que pessoas comecem a acumular gordura no fígado. E a forma de prevenir é basicamente a mesma da forma de tratar os quadros já diagnosticados, que é estilo de vida, hábito alimentar e cuidado em geral com a saúde. Então, evitar excesso de álcool, evitar o consumo de ultraprocessado com grande frequência, evitar um acúmulo rápido de peso. Ganhos de peso muito rápidos são os que mais favorecem o desenvolvimento da gordura no fígado, manter uma prática de atividade física regular, realizar exames de rotina, porque eu já disse que tem pessoas que são magras, mas que pode ter esteatose hepática, então é importante que nos exames de check-up sempre tenha uma imagem que mostre como é que está a saúde do seu fígado e principalmente para quem tem mais de 40 anos e tem algum fator de risco, isso é fundamental e deve ser feito anualmente. É isso aí, espero que vocês tenham aproveitado bastante esse vídeo. Até o próximo!